Imagine que é de madrugada e você está dormindo. Eventualmente você acorda no susto ao som de algo caindo e, tentando entender o que aconteceu, decide investigar. Você caminha até a cozinha e nota uma garrafa de detergente caída. Você a pega e observa a prateleira. Cansado e com sono, você simplesmente coloca o detergente no lugar e volta para a cama. Ao se deitar, você começa a se lembrar que tinha organizado o detergente de uma forma que seria impossível dele se inclinar e cair sozinho. Afinal, a garrafa estava posta bem ao fundo. O que poderia ter derrubado? Talvez a pergunta certa seria: quem poderia ter derrubado? É com essa premissa que a franquia de Atividade Paranormal surgiria. Oi, eu sou a Capo, e é exatamente isso que você leu no título desse vídeo. Eu assisti todos os Atividade Paranormal. Tá bom, eu já adianto que esse vídeo não vai ser nenhum resumão da franquia ou um mini documentário explicando toda a história, mas sim um compilado de pensamentos que eu tenho sobre os filmes. Afinal, eu decidi assistir todos eles e concluir esse desafio em menos de uma semana. E o que eu inicialmente achei que seria extremamente doloroso, na verdade foi uma experiência bem divertida e especialmente assustadora, pelo menos boa parte dela. De qualquer forma, é engraçado como mesmo amando filmes de terror, especialmente filmes found footage, que tá literalmente no meu top 4 do Letterboxd, me segue lá, e conhecendo a franquia, eu nunca procurei assistir nenhum dos filmes. Eu não sei se isso é baseado em algum medo inerente que eu tenho na franquia, por ouvir falar tanto sobre ela desde que eu sou criança, mas independentemente, eu senti que tinha chegado a hora de finalmente deixar essa ignorância para trás e iniciar uma pequena jornada que seria interessante para dizer o mínimo. Eu já vou avisando que esse vídeo pode ter spoilers, então se você se importa com isso, infelizmente tenho que pedir que se retire. Enfim, vamos começar. Tudo começa em 2007, e eu não tô falando do anúncio do iPhone pelo Steve Jobs, mas sim de Oren Peli, um diretor israelense que nunca tinha dirigido nada e mesmo morrendo de medo de fantasmas, decidiu fazer um filme sobre esse assunto. A ideia na verdade surgiu do conceito do perigo noturno e invisível, que surge da situação de vulnerabilidade que estamos enquanto dormimos, e do medo que sentimos do que pode acontecer quando não estamos vendo. Ideia esta que se manifestou depois do ocorrido que eu contei no início desse vídeo aqui, se você prestou atenção. Muito inspirado em Bruxa de Blair, o diretor quis que o filme passasse a credibilidade no modo em que é filmado, em como os atores agem, em como o terror é entregue, o que levou ao uso do found footage, a falta de um script e a escolha de, em momento algum, mostrar o monstro, ou melhor, o demônio. E por falar em demônio, o diretor realmente se empenhou em provocar veracidade na obra, e fez uma pesquisa extensiva em fenômenos paranormais e demonologia para se basear na hora de escrever a história. Atividade Paranormal 1 conta a história do casal Kate e Mika, este último que compra uma câmera para começar a filmar a si mesmo e a sua esposa depois dela alegar que vive desde criança supostamente assombrada por um fantasma. Então, tentando captar alguma manifestação desse fantasma, o filme passa a acompanhar o casal no decorrer dos dias e noites, conforme as manifestações começam a ficar cada vez mais frequentes, mais fortes e assustadoras, em um misto de câmera noturna parada e câmera na mão. Com um orçamento de $15 mil, o primeiro filme foi inicialmente exibido em um festival de terror chamado Screamfest, e atraiu a atenção de um assistente da CAA, a Creative Artists Agency, uma agência de talentos americanas, que junto com o diretor começou a buscar possíveis distribuidores para o filme. Eles enviaram DVDs com o longa para basicamente todo mundo que eles pudessem, e eventualmente isso acabou chamando a atenção de um carinha chamado Jason Blum, o criador e CEO da Blumhouse, que na época era executivo sênior da Miramax, uma empresa parceira da Paramount. Junto com o diretor, o Jason reeditou o filme e os dois tentaram enviar ele para o festival de Sundance, mas não tiveram sucesso. Felizmente, o envio desses DVDs atraiu algumas pessoas que trabalhavam na DreamWorks, incluindo um tal de Steven Spielberg, acho que é assim que se pronuncia. Enfim, esse tal de Steven aí faria um acordo com o Jason Blum e o Oren Peli para que o filme fosse regravado com atores famosos, já que quem é que vai ver um filme de terror com os atores fuleira que ninguém conhece? Enfim, a DreamWorks ficou nesse vai e vem com os dois até que depois de uma exibição teste do filme, eles descobriram que sim, algumas pessoas assistiriam a um filme de terror com os atores fuleira que ninguém conhece. E a Paramount adquiriu os direitos totais do filme e de todas as suas possíveis sequências por $350 mil. Depois disso o filme teve algumas regravações, algumas cenas cortadas e 2 finais alternativos gravados. E só lá pra junho de 2009, sim, 2 anos depois do filme ter sido feito, quando um novo chefe da Paramount assumiu o controle da empresa, que o filme ganharia uma data de lançamento pro outono americano, mais especificamente em 25 de setembro, chegando ao Brasil só no fim do ano, em 4 de dezembro. Inclusive, o filme só foi lançado mundialmente e levado para mais cinemas depois de uma campanha realizada pela internet chamada Demand It, onde alguns usuários votavam para que o filme fosse trazido às suas cidades utilizando como apelo o material de marketing do filme, que em vez de ser um trailer convencional com cenas, consistia em filmagens de câmera noturna capturando a reação dos espectadores assistindo o filme no cinema, se assustando e gritando. Essa prática de divulgação, inclusive, iria ser utilizada até hoje para vários filmes de terror.
Obviamente, o filme fez um sucesso estrondoso e é até hoje um dos maiores retornos financeiros para um filme de terror de todos os tempos, tendo como lucro líquido 78 milhões de dólares. Isso obviamente faz os olhos dos produtores brilharem e demandarem uma sequência, o que dessa vez não demorou muito para acontecer. Eu não sou muito fã do primeiro filme e eu achei ele bem fraquinho até, especialmente pelos sustos e a atmosfera, que apesar de ser funcional não me deixou tão imersiva assim, especialmente pelos personagens chatos, principalmente o Micah. De qualquer forma, por causa disso, eu tinha muito medo do que viria a acontecer no futuro da franquia, já que filmes de terror eles tendem a ter uma fama muito boa de ter bons primeiros filmes e sequências tenebrosas que são feitas só pra ganhar dinheiro. E não que isso não tenha sido o motivo do resto dos filmes de atividade paranormal existirem, mas pelo menos esse meu pensamento não era tão infundado assim. Independentemente, por sorte, eu seria provado o contrário, pelo menos por um tempo. No ano seguinte, em 2010, o segundo filme da franquia seria lançado, agora acompanhando outros protagonistas, sendo estes a família da irmã da Kate, do primeiro filme, que depois de terem sua casa supostamente invadida e todos os itens revirados, decidem instalar câmeras de segurança nos cômodos para capturar possíveis futuros problemas semelhantes, o que obviamente começa a capturar manifestações do capeta. A partir do segundo filme, o Nova Atividade Paranormal chegava aos cinemas um por ano, todos na mesma época, lá para outubro. Só com o lançamento do quinto filme, que deveria ser lançado em 2013, que as coisas desandaram e ele teve que ser adiado para 2014. Nesse caso, era óbvio que os filmes estavam fazendo um grande sucesso e especialmente um grande dinheiro. Mesmo assim, as apostas da produtora ainda era manter a mesma energia do primeiro filme em todos os aspectos possíveis. Afinal, não é pra mexer em time que tá ganhando. E sem querer já desapontar, logo no começo do vídeo, fazer vocês abaixarem expectativas pro que vem depois, mas eu, particularmente, acho Atividade Paranormal 2 o melhor da franquia. Justamente todos os aspectos possíveis que a franquia toca no percurso dos seus 7 filmes. 8 se você contar o spin-off japonês, mas depois a gente fala dele. E isso mesmo não sendo perfeito. Mas tudo isso pode também ser resultado da minha baixa expectativa ao ainda entrar na franquia, o que não vem ao caso. Eu acho que o segundo filme ele eleva muita coisa do primeiro, e o maior ponto positivo dele pra mim é o fator medo. E olha, eu sou uma pessoa que fielmente acredita que filmes de terror não tem como dever assustar ou dar medo nas pessoas que assistem. Mas Atividade Paranormal é uma franquia que tem esse propósito, de assustar e dar medo. Então é bom que eles consigam fazer isso bem. E bom, se eu posso dizer que se tem algo eficiente nesse filme, são não somente os sustos, que eu adoro, mas a quantidade de cenas que me fizeram ter medo. Fazia tempo que eu não tampava os meus olhos de nervosa esperando ver o que acontecia numa cena. E talvez descrever isso pareça para algumas pessoas aquele gif do Bob Esponja do Patrick na montanha russa, mas eu não me importo, tá bom? Se você não ficou com medo em todas as cenas do bebezinho no quarto, você não tem coração. Inclusive, um fato sobre a Atividade Paranormal 2 e o 3 é que eles são prequelas. O 2, ele se passa algumas semanas antes dos eventos do primeiro filme, e o terceiro se passa 17 anos antes dos dois. E algo que me intrigou é que eu sempre imaginei que a Atividade Paranormal ia seguir, além de personagens diferentes, o que os filmes fazem, com exceção do terceiro talvez, era cada um ter sua própria história fechada, nenhum dependendo do outro. Olhando em retrospecto, eu até acho que você pode assistir cada um dos filmes independentemente, sem ter visto os outros. Mas o que eu não esperava é que eles iam seguir uma mesma trama contínua, que expande a sua lore ao decorrer dos filmes. O que foi interessante, pra falar a verdade, eu imaginei que seria algo como os filmes de premonição, o que pra mim seria legal de qualquer forma. E por falar no terceiro filme, ele acompanha Kate e Christy, as irmãs do capeta, através de fitas datadas de 1988, quando elas eram criancinhas. Conforme a irmã mais nova começa a conversar com um amigo imaginário Toby, que acontece de ser o capeta. O que leva ao namorado da mãe das meninas a decidir começar a gravar alguns cômodos da casa, tentando ver alguma coisa estranha. Enfim, na trama as coisas se desdobram, o capeta fica cada vez mais doido, importunando todo mundo, e no final a gente descobre que a avó das meninas tá por trás disso tudo e faz parte de um coven de bruxa maluco. Isso na verdade já tinha sido insinuado nos últimos filmes, mas agora teria sido confirmado, mostrando que a velha queria, convidar as crianças pra fazer parte de um coven, como se elas fossem escolhidas ou alguma coisa assim. Quem nunca, né? Mesmo não sendo tão interessante quanto o segundo filme, ele me fez ter uma experiência semelhante ao primeiro, mesmo não conseguindo superar ele em nível de chatice, mas chegou perto. Eu falo isso porque ele não tem nada de muito atrativo, nem nos personagens ou nas muitas cenas de madrugada, o que pra mim faz esse terceiro filme voltar na mesma problemática da fraca atmosfera do primeiro. Mesmo assim tem algumas coisas bem legais, tipo quando a câmera é colocada na cozinha e ela fica se mexendo, o que ativou os meus neurônios de Dardona e me lembrou de Five Nights at Freddy's, o que me deu uma vontade, que eu não sei como eu não tive antes, de ver uma adaptação assim de FNAF. Seria chato? Com certeza, e eu não tenho nem como contra-argumentar contra isso, mas mesmo assim eu ainda tenho essa vontade. Outra coisa boa é o final, que entrega um suspense e uma tensão muito boa, que mesmo não sendo tão bom quanto o final de Hack, ainda me deixou apreensivo. A essa altura, a Atividade Paranormal tava me surpreendendo, e não no quesito de ter filmes incríveis e inventivos, mas justamente por saber trabalhar com o que eles propõem. Assistir esses filmes me fez entender o apelo que eles tiveram e a fama que eles têm até hoje.
Literalmente 2 dias depois do lançamento do terceiro filme nos Estados Unidos, que já tinha arrecadado 54 milhões de dólares, uma sequência foi anunciada, que viria no próximo ano, como de praxe. Inclusive, para ajudar a promover o quarto filme, a produtora realizou uma campanha de marketing interativa através de várias redes sociais, que consistia em vídeos e postagens de um cara chamado Jacob DeGloshi, que documentava manifestações demoníacas da sua filha. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Enfim, o quarto filme da franquia, ele seria o primeiro a realmente seguir os eventos do primeiro filme, em vez de ser uma prequela. E dessa vez, a gente acompanharia a jovem Alex Nelson, que começa a documentar atividades paranormais intensas depois que um moleque estranho, que é filho da sua vizinha, começa a passar alguns dias na sua casa. A primeira coisa que eu analiso, e a que mais me chama a atenção vendo atividade paranormal, é justamente a forma em que ele é filmado e as desculpas do uso do found footage. Eu até que gosto do quarto filme, como ele escolhe os notebooks para se modernizar, mesmo que seja impossível de ignorar que todos os membros da casa têm um MacBook, incluindo a criança, ela tem um MacBook e ela usa o MacBook para ficar vendo desenho enquanto ela tá tomando banho, e também o fato da protagonista sair pela casa andando com o laptop dela na mão, conversando com o amiguinho dela o tempo todo. A cena final do filme é ela toda fudida, morrendo, fugindo da criatura do capeta e um MacBook na mão dela. Enfim, eu gosto das gravações do notebook, em sua maior parte serem gravações de uma call do Skype, além do uso dos celulares, claro. E falando das câmeras, uma delas é a câmera do Kinect, que faz projetar em espaço uma grade de pontos invisíveis a olho nu que só podem ser vistos através de uma câmera específica, o que foi usado no filme para capturar o fantasma em algumas cenas, dando um efeito bem maneiro e sendo uma ideia bem criativa também. Outro ponto positivo do filme é que, mesmo isso acontecendo em alguns pontos dos outros filmes, como com o Mika no primeiro, aqui existe um tom cômico muito mais presente, o que é intensificado através do personagem do Ben e naquela criança encapetada, Robbie, que é muito esquisito, sendo engraçado muitas vezes, de uma forma que eu não sei nem se é intencional, mas muito incômoda também, num bom sentido, se é que faz sentido. Dito isso, até então, todos os filmes foram sendo uma experiência bem sólida de assistir por minha parte. E eu não me incomodei muito com a franquia não se importando em tentar ser muito inventiva ou desafiadora dos próprios conceitos, no que eu me refiro tanto na filmagem quanto na narrativa. Por mim, se eles continuassem acertando no que funcionava, tava tudo bem. Se eles continuassem acertando. Yo me voy. Esto solo es el comienzo. ¡Corre, corre! ¡Vamos! Sendo descrito como um primo dos últimos filmes, Marcados pelo Mal inaugura os subtítulos da franquia Atividade Paranormal, uma prática que ia ser usada por todas as sequências a partir de então. E também desassocia um pouco da trama original, distanciando da Kate e suas presepadas, nos fazendo voltar para um grupo de protagonistas latinos e uma comunidade da Califórnia. Com o nosso protagonista Jesse, que depois de se formar e presenciar a morte de uma velha estranha no seu condomínio e o desaparecimento de um colega em comum, começa a investigar os fenômenos paranormais ligados ao acontecimento, até que ele é mordido pelo capeta e ganha superpoder? Pera, eu tô vendo um filme certo? Falando sério agora, o fato do protagonista ter umas cenas meio ridículas depois de ganhar seus poderes, que na verdade é só o capeta ajudando ele, foi provavelmente o meu maior incômodo com esse filme, já que ele na verdade é bem bom, justamente por fazer algo que eu temia que seria terrível e tava confortável que eles não fizessem: se reinventar. Tá, o filme ainda tem muita familiaridade com os outros e ainda é uma atividade paranormal, mas é um recomeço refrescante pra franquia. Pra mim, os maiores acertos do filme é o abandono das câmeras estáticas de madrugada e o foco mais na tensão e na câmera na mão, que dá vida ao suspense e na imersão, além da dinâmica dos personagens e a atmosfera, que aqui é mais densa na narrativa e na transformação do capeta ao redor do protagonista, mesmo com as cenas que mais parece que eu tô vendo Chronicle do que Atividade Paranormal. Ainda é meio estúpido, e tem um cameo inesperado da adolescente Eli do segundo filme, que me fez agir igual um nerd age vendo, sei lá, o Johnny Storm, Deadpool e Wolverine, mas possui uma das cenas mais fodas da franquia inteira, que é o meu mano Arthur descendo pipoco de shotgun num coven de bruxa. O que, eu preciso admitir que depois de uma série de jumpscares baratos e ceninhas toscas de superpoder, me fez prestar atenção no filme de volta. O final, inclusive, é de novo um dos melhores finais da franquia, e conecta diretamente ao primeiro com nada mais nada menos do que Viagem no Tempo, que foi pra mim definitivamente inesperado, mas uma sacada muito inteligente. Infelizmente, se essa franquia me surpreendeu com alguns bons filmes, era questão de tempo para que ela também decepcionasse, ou que botasse razão no meu medo e baixa expectativa. Eu só não esperava que elas ainda pudessem ser superadas. Justamente por ser o pior da franquia, isso eu já posso entregar, é o que eu menos tenho coisa pra dizer, por não ser nem interessante de falar das coisas ruins deles, já que o filme inteiro é ruim. Mesmo que os próximos filmes que eu vou citar serem também bem ruinzinhos, de qualquer forma, nada chega aos pés do Dimensão Fantasma, que não tem uma trama interessante, não tem personagens interessantes, muito pelo contrário, não tem bons sustos, a não ser por literalmente um deles. Resumindo, nada é interessante aqui.
O sexto filme olha pra trás e enxerga tudo aquilo que deu certo na franquia e faz questão de transformar tudo isso em uma completa bosta. E olha que, como eu disse, eu tava completamente confortável com a franquia não sendo inventiva ou desafiadora. A questão é que aqui nesse filme eles só foram completamente preguiçosos. Lembra daquelas fitas da Kate e da Christy criança do terceiro filme? Então, esse filme achou que seria uma boa ideia fazer um callback pra essas fitas e fazer o nosso protagonista encontrar elas. O que eu achei que poderia até ser interessante, levando a alguma investigação, algo do tipo, mas não. Só serve pra mostrar o que acontece com as garotas depois do final do terceiro filme, se é que alguém realmente se importava com aquilo. E o que acontece com elas é só que elas são levadas pra uma escolinha de bruxa ridícula que na verdade estraga todo o mistério daquele final em vez de tornar ele mais interessante. Na verdade, toda essa conexão com o terceiro filme é estúpida e desinteressante. Mesmo assim, nada supera que a ideia desse grande final da franquia era revelar os grandes segredos, sendo um desses o visual do demônio Toby. E no filme era só um Venom magrelo ridículo sem aura alguma. Sério, olha isso aqui, cara, quem é que achou que isso era uma boa ideia? Dimensão Fantasma é o primeiro filme da franquia que me deu sono. E olha que eles se esforçam muito pra criar qualquer tensão e te fazer sentir medo e te assustar. Mas não tem como. Todo momento que passava só queria que o capeta pegasse, o sequestrasse, possuísse, matasse, sei lá. Fizesse qualquer coisa com aquela criança insuportável logo pra acabar com o meu sofrimento e o sofrimento desses personagens chatos da porra. E é ridículo, porque mesmo o filme querendo finalizar a trama da franquia, ele nem sequer mostra a Kate de novo, o que aconteceu com ela depois do quarto filme. E muito menos os personagens conseguem derrotar o Toby, que mesmo depois de tanto sacrifício sendo gritando e andando pra lá e pra cá, a porra do capeta ainda continua vivo. E essa porra de franquia também. 6 anos depois. 6 filmes depois. Lançado diretamente para streaming por causa da pandemia da Covid, o filme serve como uma espécie de reboot da franquia, tendo nenhum tipo de relação com a trama dos outros filmes. Em Atividade Paranormal Ente Próximo, a gente acompanha Margot e a sua equipe de filmagem gravando um documentário sobre uma comunidade Amish, que é basicamente um grupo cristão tradicionalista de origem suíça, onde coisas estranhas começam a acontecer e mistérios sinistros são descobertos. Eu acho que a essa altura todo mundo já estava meio cansado de Atividade Paranormal, depois de tantos anos, então uma pausa longa foi um benefício para a franquia tomar um tempo para respirar e se permitir se reinventar em algum momento, como muitas outras franquias de terror já fizeram no seu período de vida. Infelizmente, o sétimo filme da franquia tem um papel pouco análogo ao sexto filme, mas não no que tange a sua qualidade final. O que eu quero dizer é que o filme ele tenta ser diferente na forma que ele é filmado, na verdade nem tanto, e na narrativa, que acaba fazendo ele se distanciar bem mais dos últimos filmes. E se eu disse que o sexto pega tudo que os outros fizeram certo e estraga, o sétimo filme pega tudo que deu certo e faz o contrário, na esperança de que fosse trazer um novo olhar revigorante pro futuro da franquia. Na verdade, o que acaba fazendo é uma sequência de pouco mais de 1 hora dos piores segmentos de semi-falso documentário found footage de terror que eu já vi. A impressão que me dá é que eles queriam ignorar esse princípio dos demais filmes e só gravar ele de forma convencional, mas eles tinham muito medo de arriscar e ignorar aquilo que torna uma Atividade Paranormal um filme de Atividade Paranormal. Eu sinceramente acho que isso seria uma escolha terrível, mas pelo menos seria mais honesto com o resultado final. Por outro lado, o final do filme é aliviante e definitivamente a melhor parte dele, e eu não tô nem fazendo uma piada sobre o filme ser chato e eu queria que ele tivesse acabado o tempo inteiro, apesar disso realmente ter acontecido. Enfim, eu só falo isso porque justamente pelo filme todo ser um porre, o final traz um bom sentimento de tensão que o quarto e o quinto filme faz com êxito, e replica de uma forma interessante e até diferente. Além do mais, a atmosfera do filme ela é visivelmente inspirada por outros filmes de terror, como The Wicker Man, Bruxa de Blair, A Bruxa e Midsommar, especialmente Bruxa de Blair pela dinâmica dos protagonistas. O que chega a ser irritante em muitos momentos, porque você percebe a inspiração, e no meu caso, fica com raiva, porque todos esses filmes trabalham de uma forma muito mais excepcional, todos os pontos deles, que Ente Próximo se inspira. Então se você quiser ver algum folk horror, ou um found footage falso documentário bom, é só ver esses filmes direto. De qualquer forma, parece Atividade Paranormal menos Atividade Paranormal de todos. O que faria bom para um novo começo da franquia, se pelo menos fosse um bom novo começo. Infelizmente, nem forçando muito que esse filme não é uma Atividade Paranormal faz ele ficar tão bom assim. Mesmo assim, dá pra ver que eles tentaram, e depois da desgraça que foi o último filme, se eles conseguissem fazer alguma coisa pior e mais sem alma que aquilo, eu mesma ia invocar o capeta e me matar aqui em casa. Bem, de qualquer forma, eu só espero que o próximo filme, que já foi confirmado e tá previsto para lançar em 2027, seja bom. Eu fico bem curiosa em saber se ele vai tentar seguir a linha desse filme aqui ou só ignorar ele. O que eu ia entender, apesar de achar uma lástima. Mesmo não sendo um filme tão bom, tem potencial nele, só precisa ser aproveitado. Bem, é isso. Toby Fox, o que você tá fazendo aqui? Isso é um vídeo sobre Atividade Paranormal. Ah, verdade, eu já ia me esquecendo. Sabe aquele meme do cara sério olhando pra uma paisagem escrito Place, e depois ele todo animado olhando pra mesma paisagem, mas com o texto Place Japan? Esse filme é tipo isso, mas imagina o cara sério 2 vezes.
Não tem muito o que dizer, é ruim e chato e também me deu sono, mas é aquilo, pra conseguir fazer alguma coisa pior que o Dimensão Fantasma, tem que ter uma má vontade tremenda. Mesmo assim, esse aqui nem é de verdade um filme da franquia Atividade Paranormal, e sim um spin-off não canônico que é fortemente inspirado, mas que de alguma forma também pode servir como uma sequência direta porque ele tem conexão com o filme, já que a razão dos protagonistas aqui serem amaldiçoados é porque uma das personagens aparentemente se envolveu em um acidente de carro com a Kate depois dela ter matado Micah e fugido, e ela supostamente morreu no processo. Então, sim, meio que a gente pode considerar esse filme como uma sequência alternativa da Atividade Paranormal, só que por algum motivo no Japão. Honestamente, a melhor cena do filme também é o final, mas especificamente por uma cena nele que dura tipo uns 5 segundos e me deixou muito perturbada. De resto, é aquilo, né? Como qualquer outra franquia grande de terror, era óbvio que além de um spin-off japonês aleatório, eles iam tentar expandir o universo e tirar leite de pedra de diversas formas. E obviamente a Atividade Paranormal não ficaria fora disso. Então por isso eu quero separar aqui nesse vídeo uma pequena sessão para comentar rapidamente sobre algumas expansões de mídia que foram lançadas. A primeira delas é uma mini comic digital que foi lançada algum tempo depois do primeiro filme lançar, em dezembro de 2009, que mostra um pouco, bem pouco mesmo, os acontecimentos posteriores ao assassinato de Micah. Aqui a gente acompanha o demonologista Dr. Johan Averis. Sim, aquele demonologista do primeiro filme, que os personagens pedem ajuda pra ele, mas ele não aparece porque tá viajando, que inicia uma investigação pra encontrar a Kate e livrar o demônio do corpo dela. Infelizmente a comic é bem curtinha e não expande muita coisa, só mostra o Dr. Averis interagindo com a policial que tá ajudando ele, depois ali contra o policial que é supostamente um possuído pelo capeta, e termina com ele indo embora com o tabuleiro Ouija pegando fogo no carro dele. Realmente não agrega muita coisa. Em 2011, na época do terceiro filme, um joguinho para celular exclusivo para iOS, desenvolvido pela empresa Augmento, chamado Paranormal Activity Sanctuary, teria lançado. O jogo era basicamente um Pokémon Go misturado com aquele FNAF Special Delivery, sendo o primeiro jogo mobile de realidade aumentada. Consistia em encontrar manifestações paranormais na vida real, através do GPS, ir para essas locações e conjurar rituais ou tirar fotos das criaturas para combatê-los ou alguma coisa assim. Eu sei lá, não tem nenhuma gameplay desse jogo, a não ser por demonstrações no trailer, e obviamente não tem mais como baixar ou jogar ele. Enfim, parece uma ideia legal, mas pelo trailer, na verdade, parece meio ridículo. Ainda no universo dos games, em 2017, um jogo de sobrevivência em primeira pessoa chamado Paranormal Activity The Lost Soul, ou A Alma Perdida, foi lançado tanto para PC quanto para PlayStation 4. E no início ele era um jogo exclusivo de realidade virtual, mas agora ele pode ser jogado de forma convencional. The Lost Soul consiste basicamente em explorar uma casa amaldiçoada, investigar ela e coletar alguns itens para sobreviver aos espíritos que tentam te matar. É realmente uma simples tentativa de uma experiência imersiva no universo da mitologia da franquia. Inclusive, se você tiver interesse, o jogo até que tem bastante análises positivas na Steam e custa só R$15, quem sabe vale a pena. Ainda nos videogames, em 2024, eles tentaram emplacar mais um jogo da Atividade Paranormal, que pelo que me parece pelo trailer, teria uma atmosfera e um estilo de gameplay bem semelhante ao The Lost Soul, e se chamaria Paranormal Activity Threshold, desenvolvido pela Darkstone Digital, a mesma galera de The Mortuary Assistant, mas o jogo foi cancelado 2 anos depois. Talvez a coisa mais inesperada envolvendo a Atividade Paranormal que eu descobri quando comecei a assistir aos filmes e ficar obcecada em ler sobre eles, foi que existe um espetáculo teatral inspirado nos filmes e que se passa no mesmo universo, sei que isso significa alguma coisa. A história é basicamente a mesma do primeiro filme, e acompanha um casal de recém-casados que começa a ser amaldiçoados por uma entidade maligna e blá blá blá. Ainda em 2024, que foi aparentemente um ano que eles tentaram reviver a franquia, foi lançado um programa de podcast especial na plataforma da Audible, onde os atores da Kate e do Micah, que se chamam Kate e Micah, leem histórias de supostos casos sobrenaturais envolvendo possessões demoníacas e essas coisas. O que é curioso, porque o próximo filme da franquia vai ser dirigido pelo cara que fez Undertone, em que a trama é literalmente sobre uma guria que tem um podcast pra falar de coisas paranormais. No fim, esse é o meu ranking da franquia toda, e se você discorda de mim, eu peço encarecidamente que você reconsidere sua discordância, pois eu sou a única que tem razão aqui, tá bom? Enfim, eu realmente estou curiosa pro 8º filme, se é que ele realmente vai acontecer. Nada impede um cancelamento surpresa. Mas o Ian Tucson, diretor de Undertone, tá escalado para dirigir, e mesmo eu não gostando muito desse filme, eu acredito que ele pode fazer um bom trabalho, especialmente como quão elogiado Undertone foi. E mesmo com medo, eu com certeza vou ver nos cinemas. Aliás, eu realmente acredito que o Curry Barker, o diretor de Obsessão, ele seria um bom nome para dirigir uma Atividade Paranormal, especialmente depois de ver o que ele fez em Milk and Zero, mas eu me contento com o que a gente tem. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei expor minhas opiniões de uma forma descontraída, e eu sei que eu posso não ter me aprofundado muito na trama, mas como eu disse, isso não é uma análise profunda dos filmes nem nada, e sim, só um espaço para que eu possa expressar minhas ideias. O que desde o vídeo sobre o RPG de Premonição, que eu recomendo inclusive, eu tenho vontade de trazer mais para o canal, especialmente sobre franquias de terror. Quem sabe qual pode ser a próxima. Muito obrigado por ter assistido e tchau!